Olá, meus amores! Nós vamos dar continuidade à nossa aula e hoje a gente vai estudar ciências. Então, nossa aulinha hoje é de ciências e a gente vai falar, nós vamos falar sobre extinção. Vocês já ouviram falar essa palavra, extinção? Já? Com certeza, eu acredito que vocês já ouviram falar da palavra extinção. Então, eu quero que vocês abram o livro na página 109. A gente vai responder da página 109 a 113 no livro de ciências. Então, nós vamos falar hoje sobre extinção. Então, o que é extinção? Quando eu falo em extinção, eu estou falando do desaparecimento definitivo, completo, de uma espécie de animal ou de planta, certo? Quando você vem falar extinção, extinguir, é o que? É o desaparecimento total de uma espécie, ou de animal ou de planta, certo? Então, quando qualquer animal, planta ou outro ser vivo pode deixar de existir, e há várias razões para isso. Esse fenômeno é chamado de extinção. Quando esse animal ou essa planta desaparece definitivamente. Por exemplo, um grupo de animais pode desaparecer por várias causas. Por uma delas, por causa de doença. Ele pode adoecer e aí não tem quem cuidar e aí ele vai desaparecer, certo? Outra causa é o ambiente onde ele vive sofreu alguma modificação. Vocês sabem que eles têm um ambiente, o habitat natural deles e eles, por exemplo, se eles moram na mata, ultimamente está acontecendo muitos incêndios. Então, o lugar onde ele mora, o habitat dele é lá. Aí incendiaram. Aí o que acontece? Ele não vai ter mais um lugar para morar. Aí ele pode também morrer incendiado, queimado. Então, é outra causa, certo? Ou então porque não encontra alimento. Com a queima também, aí não tem alimento e aí ele pode desaparecer, certo? A extinção é o quê? É o desaparecimento definitivo de uma espécie, certo? Muitas vezes a ação do homem ameaça a sobrevivência de algum grupo de animais. Então, o homem também contribui para o desaparecimento dos animais. Por quê? Porque eles caçam os animais para comer. O homem, ele também pega o animal para vender, certo? Então, que é o chamado tráfico de animal, que é o quê? Quando ele pega o animal para vender. Então, tem vários motivos para o desaparecimento dos animais, certo? Então, aqui no livro de vocês, na página 109, tem a figura de alguns animais e a gente vai ler embaixo de cada uma legendazinha e vamos ver o que fala de cada animal e os que estão em risco de extinção. Quando eu digo estão em risco, é porque está perto de acabar. Quando eu digo esse animal está extinto, é porque não existe mais. Quando corre o risco, é porque a gente tem que ter cuidado ainda com algumas espécies que tem para que ela não desapareça, certo? Quando está correndo risco, por exemplo, se ainda tem 3, ainda tem 5 animal dessa espécie, aí tem que preservar, tem que cuidar para que ela possa dar continuidade à espécie. Mas quando eu digo esse animal está extinto, é porque esse animal não existe mais nenhum, certo? Estão vendo a diferença? Pois vamos ver aqui. A população de diabos da Tasmânia tem diminuído ano após ano. Eles correm risco de extinção por causa de uma doença que afeta a boca e os impede de comer. Então, nessa primeira figurinha aqui, está falando desse animal que chama-se diabos da Tanzânia, que ele está correndo risco. Ele já acabou? Não. Ele está correndo risco, mas se não cuidar, ele vai desaparecer definitivamente. E a causa do desaparecimento? É porque ele está doente, eu não falei que uma das causas é a doença, ele está doente com uma doença que está afetando a boca e está impedindo dele comer. A gente pode viver sem comer? Não, pois os animais também não podem. Então, tem que ver qual é a doença para poder tratar, para que esse animal não seja extinto, não desapareça por completo, certo? Temos outro aqui, é o dodô. Dodô é uma ave
que viveu durante muitos anos numa ilha perto da África, chamada Maurício. Essa ilha chamava Maurício. Era uma ave muito bonita, não voava e chegava a ter 1 metro de altura. Ó, tá vendo aqui, ó, o dodô, essa avezinha aqui. Aí do outro lado, quando os seres humanos chegaram a esta ilha, então esta ilha não estava habitada. Os seres humanos chegaram a essa ilha e começaram a caçar, procuraram esse dodô para quê? Para se alimentar. Para piorar a situação, colocaram na ilha animais que antes não viviam lá e eles passaram a comer os ovos do dodô. Então, o dodô vivia nessa ilha lá na África e aí essa África começou a chegar alguns habitantes. Esses habitantes chegaram e começaram a caçar o animal, começaram a caçar para se alimentar. Aí foi diminuindo essa espécie. Para piorar a situação, eles levaram também animais que antes não tinha nessa ilha. E o que aconteceu? O dodô, quando colocava os ovos, os animais iam lá e comiam os ovos. Como era que podia dar continuidade a essa espécie? O que aconteceu? O dodô foi extinto, não existe mais nenhum. Por quê? A culpa dos seres humanos. Por quê? Porque não preservaram essa espécie. Aí embaixo tem uma placa dizendo, dodô, um dia ele existiu aqui. Quer dizer, dá até uma dor no coração da gente saber que um dia teve essa ave e que hoje ela não existe mais. Por quê? Por culpa de quem não preservou, não foi? Então, como resultado, toda a população de dodôs desapareceu. Ou seja, a ave foi extinta. Então, tem uma placa aqui avisando que nesse lugar aqui, nessa ilha, havia uma ave chamada dodô. E por conta de não cuidar, de não preservar, não existe mais esta ave. Vocês entenderam? Pois passando para a página 110, aí já fala de fauna brasileira ameaçada. Quando vocês ouvirem a palavra fauna, fauna refere-se ao conjunto de animais de uma região. O que é fauna? É o conjunto de animais de uma determinada região, certo? No Brasil e em outras partes do mundo, o ser humano influencia na extinção de outros seres porque derruba as matas, muda o curso dos rios, polui as águas e a atmosfera, pratica a caça e o tráfico de animais, entre outros. Então, eu falei para vocês que o que leva o animal a ser extinto é quando um ser humano vai caçar o animal, é quando um ser humano pega também o animal para vender, é quando existe desmatamento, é quando existe muda o curso dos rios. O rio estava aqui, ele teve que mudar o curso do rio no dia que eles vão encontrar água. Então, é igual aconteceu com os dinossauros. Os dinossauros não desapareceram há milhões de anos. Então, se a gente não se preocupar com os animais que a gente ainda tem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os dinossauros. Então, a gente tem que ter essa consciência de preservar para não deixar que acabe a espécie. Então, se não tiver essa consciência, no futuro, algumas pessoas não vão conhecer alguns animais. Por quê? Porque eles não vão existir mais, tá certo? Então, aí aqui tem assim, observe outros exemplos de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Então, aqui na página 110 tem alguns animais, e eu vou ler a legendazinha embaixo, que são alguns animais que estão ameaçados de extinção. Se a gente não tiver cuidado, nem a consciência de preservar, de cuidar deles, eles vão desaparecer definitivamente. Vão ser o quê? Vão ser extintos. Então, a onça-pintada, vocês estão vendo a onça-pintada? É um felino ameaçado de extinção, porque tem perdido áreas de seu habitat, o que contribui para a diminuição da oferta de alimentos, entre outros. Então, ela está perdendo o habitat dela, o lugar onde ela mora. Por quê? Porque
está acontecendo muito incêndio. Então, onde é o habitat dela? É nas matas. Se incendiar as matas, ela vai para onde? Ela vai encontrar alimento aonde? Então, ela vai morrer queimada, ela não vai se alimentar e ela não tem como sobreviver. Então, temos que ter essa consciência. O papagaio de cara roxa. Estão vendo o papagaiozinho aqui? Ah, ele é muito lindo, eu vou levar lá para casa, eu quero comprar. Não, o papagaio, o lugar dele, o habitat dele é na mata, ele tem que ficar lá para que ele possa se reproduzir. O papagaio de cara roxa está se recuperando. Olha uma notícia boa. O papagaio de cara roxa está se recuperando e quase saindo da lista de animais ameaçados de extinção, devido ao monitoramento e a mudança de atitude das pessoas que o estão protegendo. O que é monitorar? É você ficar observando. Então as pessoas estão observando, estão cuidando para que esse animal não desapareça definitivamente. Então, ele estava ameaçado, mas ele já está melhorando. Por quê? Porque está sendo monitorado, está observado por alguns ambientalistas, que são as pessoas que cuidam do meio ambiente, cuidam dos animais. E também as pessoas estão tendo essa consciência que a gente tem que deixar o animal no lugarzinho dele, no habitat natural dele, certo? Conservar. A onça pintada é a onça parda. Ó, vocês viram que em cima tem a onça pintada, que é uma espécie, e aqui já é outra onça, a onça parda, também ameaçada de extinção em razão da caça e da diminuição do seu habitat. Então, as pessoas ficam caçando as onças, porque vocês sabiam que do couro da onça faz sapato, faz bolsa, e a gente tem que ter um cuidado para que isso não aconteça, porque quando você tira o couro dela, porque ela já morreu, não é verdade? Então a gente não pode matar as onças, para quê? Para fazer esse tipo de produto, certo? É uma falta de respeito com o animal e é proibido. Então, a onça parda também está ameaçada porque o habitat dela também está sendo perseguido, assim, as pessoas queimando, e aí elas não têm para onde ir. Ameaçada de extinção em razão principalmente da caça, a baleia jubarte está presente em todos os oceanos. Então, a baleia também está ameaçada devido à caça predatória, estão caçando muito a baleia. O mico de cheiro é uma espécie ameaçada de extinção, porque seu habitat no estado do Amazonas é bem pequeno. Então, é muito pequeno o habitat desse mico, que é o mesmo que o macaquinho, vocês estão vendo? Então, o habitat dele é pequeno e ainda corre o risco dele desaparecer por conta de queimadas. Ameaçado pela diminuição do seu habitat, por atropelamento em rodovias e pela caça desenfreada, o lobo-guará é encontrado em grandes áreas no interior do Brasil. Então, o lobo-guará está ameaçado por quê? Porque ele também, quando ele vai atravessar algumas rodovias, algumas estradas, aí ele pode o quê? Ser atropelado, morrer e vai desaparecer também, se não cuidar. E também pela caça, caçam muito eles. Então, dois fatores que estão prejudicando a evolução dele. Por quê? Porque pode ser morrer atropelado, então pela caça. E vocês lembram que o lobo-guará é o animal que está na notinha de R$200, tá? Vocês já viram aí o lobo-guará na notinha? Ameaçada de extinção também, principalmente por causa da poluição, a tartaruga de couro pode ser encontrada em todos os oceanos. Então, vocês já viram que ela está ameaçada de extinção, por quê? Porque os oceanos estão poluídos, as pessoas jogam muito sujeira, muito lixo, e às vezes elas também morrem engasgadas, sem poder respirar, com algumas embalagens de plástico, sacolas que jogam nos oceanos. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não fazer, não poluir, porque a gente também tem que preservar as nossas tartarugas, tá? Então, na página 111 tem o quê? Tem um textinho onde você vai ler e você vai responder essas perguntinhas que tem aqui. Você vai ler com atenção e responder. Você pode responder aqui embaixo de cada pergunta. Responde aqui, ó, embaixo da letra A. Classifique os animais citados no texto de acordo com a presença ou não da coluna vertebral. Você vai dizer se esses animais têm coluna vertebral ou não. Só isso. Qual o principal motivo que leva esses animais à extinção? Você vai dizer a ação humana, a caça predatória, a destruição do seu habitat e a prática ilegal de venda de animais. Aí você
vai responder a página 111. Na página 112, tem assim, observe as fotografias a seguir, elas mostram 3 espécies de animais silvestres. Aqui são animais silvestres ameaçados de extinção. O que são animais silvestres? São animais que ainda não estão acostumados com a convivência humana. Eles vivem na selva. Animais silvestres são aqueles que vivem na selva e não são acostumados com nós, seres humanos. Existem alguns deles que também estão ameaçados de extinção. O que é ameaçado de extinção? Estão ameaçados de desaparecer definitivamente, certo? Aí nós vamos ver aqui a ariranha, o bicho preguiça e a jacutinga. O que significa estar ameaçado de extinção? Vocês lembram que eu já falei, né? O que pode provocar a extinção das espécies? Aí você vai dizer a caça predatória, o desmatamento e o tráfico de animais, certo? Aí você responde na letra B. Segundo, assinale X nas principais causas da extinção. O que causa a extinção? Desaparecimento dos animais. Doenças? Sim, a gente viu que a doença causa desaparecimento. O ambiente modificado? Também, porque modificou, queimou, então eles não têm um ambiente adequado para morar. O ambiente preservado? Não, o ambiente preservado é um lugar adequado para que eles possam viver, né? No habitat natural deles. Falta de alimento. Se eles não tiverem alimento, com certeza eles não vão conseguir sobreviver. Ação humana. Qual é a ação humana? Caçar eles, fazer incêndios. Então, a ação humana também prejudica, certo? Na página 113, ligue cada animal à principal ameaça à sua extinção. Então, você vai observar as colunas aqui e ligar corretamente. Poluição dos oceanos. Aí você vai ligar para o animalzinho que fica lá no lugar poluído. O habitat pequeno, perda do seu habitat, atropelamento em rodovias e caça. Aí você vai ligar adequadamente para cada lugar. Na quarta questão da página 13, tem assim: o papagaio de cara roxa é uma ave que pode ser encontrada no litoral das regiões sul e sudeste do Brasil. E uma boa notícia é que ele tem conseguido se recuperar graças a ações de pessoas que se preocupam com a natureza e com a preservação das espécies. Escreva nas linhas a seguir duas dessas ações que as pessoas que preservam e não querem ver o desaparecimento dos animais têm que fazer. Monitoramento da ave. Ele quer dizer monitorar, ele tem o quê? Que é observar, acompanhar essa ave para que ela tenha um bom desempenho, consiga se reproduzir. Então, aí é o monitoramento da ave e também a mudança de atitude das pessoas. A pessoa tem que ter aquela consciência, a atitude de não caçar, de não vender, certo? Então, aí são duas atitudes, tá bom? Então, diante disso aqui, você vai responder essas atividades, você vai caprichar na letra. Você teve alguma dúvida, volta de novo na página 109, 110 e procura as respostas que você vai encontrar aí. E também você pode procurar pesquisar outros animais em extinção que eu não falei aqui, tá certo? Pois um cheiro e fica com Deus. Tchau.